Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Estamos aqui hoje para um grande bate-papo, né, com a Bruna e com a Josimara, onde elas vão trazer um pouco aí da inteligência emocional, né, para os negócios, para a vida, que eu acredito que vai ser algo bem transformador e muito dinâmico aqui para a gente, para nos auxiliar, né, nessa jornada. Nós que vivemos aí a vida intensamente numa correria e muitas das vezes nos falta essa sabedoria, esse conhecimento, né, pelo lado emocional, e aí às vezes a gente acaba se perdendo. Então, eu acredito que vai ser um bate-papo bem bacana hoje. Então, eu já vou passar a bola aqui para a Bruna poder se apresentar e dar início aí a esse hot seat. Tá com você, Bruna. Boa noite, pessoal. Obrigada aí, Fernando, né, equipe da Singular, pelo convite, né? Vai ser bem bacana poder estar compartilhando, né, desses pontos aqui com vocês hoje. Sou psicóloga, psicanalista, mentora de carreira e, né, juntamente com a Josimara hoje, nós conversamos aí um pouquinho, nos conhecemos também, né, Josimara? Estamos bem distantes uma da outra. Estou Verdade. aqui em Goiânia, você está onde, Josimara? Você tinha me falado? Joinville. Joinville, né? E preparei algo aqui, né, para poder falar um pouquinho desses desafios, né, do nosso mundo digital, dos bloqueios que acabam travando, né, para que nós venhamos aí ter sucesso, nos nossos objetivos, nos nossos negócios, né? Coisas que realmente às vezes a gente não consegue perceber no dia a dia, né? Sem uma orientação ali profissional, sem um conhecimento, né, do comportamento humano. Então, vou compartilhar aqui com vocês um PDF bem resumido aqui para estar dando início a esse bate-papo. E quem quiser perguntar alguma coisa, pode ir escrevendo aí nas mensagens no chat e aí a gente vai respondendo ao decorrer. Eu e a Josimara, a gente combinou de ir falando, né, um pouquinho tudo e depois no final a gente deixa em aberto aí para o bate-papo, né, Josimara? Isso mesmo. Acho que Eu facilita, vou né? compartilhar. Isso. Aí, se alguém quiser ir já colocando as perguntas, né, o que já pode também. Deixa eu só compartilhar aqui. Perfeito. E quem quiser já ligar as câmeras para a gente também estar visualizando vocês, quem Quero ver o puder, rostinho de claro. todo mundo. Não gosto de ficar falando Para sem a ver gente ninguém, poder, não. exato, para a gente poder visualizar vocês e interagir, né? Ter esse momento de interação aí com vocês. Então, Bruno, Sara, Natália, quem de vocês puder, Vitor. Não compartilhou, né? Tá Aqui aparecendo aí ainda para não. vocês, Fernando? Não, ainda não. Eu acho que vai. Agora foi, né? Ainda não está aparecendo, Bruno. Ainda não apareceu, mas já está Ah, compartilhando aí. agora já deu. Apareceu. Ah, tá. Tava carregando. Então, separei aqui alguns bloqueios psicológicos, né, no mundo digital. Algumas coisas que nos bloqueiam aí no nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui, não tá indo. Algum dos bloqueios, né, que a gente separou aqui é a falta de consistência no dia a dia, né? Muitas pessoas acabam não tendo sucesso, não tendo resultados ali devido à falta de consistência. E o que que esse desafio, ele é comum de muitas pessoas. Eu acredito que a maioria aqui, né, às vezes pode algum dia, né, aí no decorrer da sua vida, do seu processo, ter enfrentado isso no mundo digital, que acaba levando ali a procrastinação e a falta de disciplina, que são frequentemente os principais culpados por essa falta de consistência. Então, a procrastinação, a falta de disciplina,
a dificuldade em continuar ali os projetos. Algumas pessoas têm muita dificuldade. Às vezes elas começam um projeto muito motivadas, muito empolgadas, e de repente vem aquele desânimo, vai vindo aquela baixa de energia e ela vai acabando ali ficando angustiada, né, com aquela decisão e acaba procrastinando, acaba não tendo disciplina, acaba ali não fazendo o que ela deveria fazer, né? E acaba não mantendo uma rotina disciplinada. Então, esse tipo de comportamento, ele tem que ser observado. Mas por que que eu, né, estou me sabotando? A Josimara vai até falar disso mais à frente, né? Por que que eu estou procrastinando? Por que que eu não estou fazendo o que tem que ser feito, né? E isso está ligado às nossas emoções. Então, eu tenho que me perguntar, o que está acontecendo no meu dia a dia? O que está me desanimando? O porquê que eu estou com essa dificuldade? Em alguns casos, pode ser uma dificuldade para além, né, apenas do emocional, mas às vezes uma dificuldade cognitiva, né? Preciso buscar um profissional para entender porque que em tudo que eu vou fazer na minha vida, eu começo e não termino, ou eu começo e paro ali no meio do caminho. Então, quando nós procrastinamos ou não mantemos uma rotina disciplinada, nossos projetos e tarefas eles ficam em espera, resultando em atrasos e, por fim, em resultado abaixo do esperado. E quando eu não tenho o resultado que eu esperava, o que que acontece? Eu vou ficar frustrado, eu vou ficar desanimado, eu vou querer desistir, eu vou achar que eu fiz uma escolha errada. Né? Então, é muito importante, nós que estamos aí, né, todos os profissionais que estão no mundo digital, entender, né, que essa inconstância no dia a dia tem muito a ver com questões emocionais, como eu vou dizer um pouquinho mais à frente. Então, no ambiente digital, onde a autodisciplina é crucial para manter-se produtivo e alcançar metas, a falta de consistência pode levar a uma série de problemas, né, como a qualidade inferior do trabalho e até mesmo a perda de oportunidade de crescimento, igual, por exemplo, quem, né, a maioria que está aqui está aí dentro do projeto de mentorias, né? Então acaba que você começa a entregar ali um trabalho que não tem qualidade e acaba não crescendo e não tendo sucesso, porque aquela questão emocional que não foi trabalhada, que você não identificou o motivo do que te levou a começar a ter essa inconsistência, acaba te levando a não ter resultados e a desistir. E muitas pessoas também acabam tendo medo de receber não na hora de vender, né? O seu produto, na hora de fazer a sua venda ali, e às vezes esse medo ele paralisa. Eu até estava falando esses dias com uma mentorada, que muitas pessoas elas ficam presas numa caixinha, né? Medo de não dar certo, medo de receber o não. Ah, eu tô toda animada aqui com esse projeto, e de repente começa a vir aquela angústia, e eu acho melhor não mexer com isso, melhor deixar quieto, por conta dessa insegurança de não dar certo. E o medo, ele é paralisante, né? Ele é paralisante, ele está muito interligado com algumas emoções secundárias da nossa vida, com a nossa história de vida, com aquilo que eu vivi lá no passado, com situações passadas que não deram certo, que eu não soube ali achar um lugar para ela, que eu não busquei uma ajuda psicológica, emocional para tratar, para falar daquilo. Então, eu tenho que entender que aquilo que eu vivi lá no passado não tem nada a ver com o novo que eu estou vivendo aqui agora. Eu preciso trabalhar o que eu vivi lá atrás que não deu certo, dar um novo sentido àquilo, para que eu possa estar tranquilamente com o novo projeto atual. Então, o medo de receber não nas vendas, ele é uma barreira psicológica significativa que muitos profissionais enfrentam, especialmente no mundo digital, onde as interações muitas vezes são impessoais e a rejeição pode parecer mais avassaladora. Esse medo, ele pode levar à adoção de estratégias defensivas ou à evitação de situações de venda, prejudicando assim o potencial de crescimento. Ou seja, às vezes você cria sem perceber ali movimentos para que esse momento não aconteça, para que essa venda, né, não aconteça, para que você não tenha que estar naquela posição de se expor ali para vender algo. Ah, não vai dar certo, não está dando certo, não consegui reuniões, não estou conseguindo ali ter respostas desse produto, quando na verdade às vezes é o medo que está ali nas suas emoções, no seu pensamento, que está te paralisando e te impedindo de realmente vivenciar ali uma situação de que aquilo dê certo. É importante também reconhecer que o não ele faz parte do processo de vendas. E não só do processo de venda, gente, da nossa vida, né? Nós temos que aprender a lidar com o não.
O não, ele deve ser encarado como, ele não deve ser encarado como um fracasso, pessoal. Ele serve para que a gente desenvolver resiliência emocional, aprender a lidar com a rejeição, porque isso é essencial para superar esse medo e alcançar sucesso nas vendas. E não só nas vendas, na nossa vida de modo geral. Eu preciso aprender a lidar com aquilo que não deu certo. Eu costumo dizer que na vida, a gente não ganha o tempo todo. Para mim ganhar alguma coisa, eu tenho que perder alguma outra coisa, né? Tudo tem uma escolha. Então, às vezes, eu não vou fechar uma venda ali, mas eu vou ganhar um conhecimento, um aprendizado, mas aí amanhã eu vou fechar outra venda. Então, a gente tem que aprender a lidar aí com esse medo de receber não. Mais para frente eu vou falar um pouquinho como. E aqui também eu trouxe para vocês a questão do papel do ego, dessa importância. O ego, o que que é? Ele desempenha um papel significativo na forma como enfrentamos os desafios e buscando o sucesso no mundo digital. A necessidade de validação, o perfeccionismo são duas manifestações comuns que podem criar obstáculos para o crescimento profissional. Às vezes, não está muito bom ainda, o perfeccionismo, mas se eu receber um não, eu vou ficar ruim. Se eu receber uma crítica, então eu prefiro ficar aqui paralisado na caixinha do medo, preso, porque o meu ego ele não me deixa enfrentar esses desafios. A necessidade de validação, ela pode nos levar a buscar constantemente aprovação externa, o que vão pensar de mim, o que estão falando de mim, né? Aí isso entra a família, entre os amigos, o pessoal, né, ali do mundo digital mesmo. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse ego, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que acaba entrando nessa parte do perfeccionismo, que pode nos impedir de agir ou de concluir tarefas, pois estamos constantemente buscando a perfeição. Então, eu estou o tempo todo ali querendo achar o perfeccionismo e acabo não entregando aquilo que eu deveria. Outra coisa também é reconhecer e enfrentar esses padrões de pensamento para superar o papel do ego e cultivar uma mentalidade mais voltada para o crescimento e a realização de objetivos, né? Então, eu não vou ficar focada ali no perfeccionismo, não vou esperar estar 100% perfeito para começar. Eu preciso superar, identificar se é isso que está me paralisando, né? Porque nós falamos aqui do medo, agora eu estou falando do perfeccionismo. Então, eu tenho que identificar qual padrão de comportamento está me paralisando. No mundo digital, os profissionais eles frequentemente enfrentam inseguranças e bloqueios que podem surgir do medo do fracasso, da comparação com as pessoas. Aí, às vezes, tem pessoas que demoram a dar um primeiro passo, fazer uma escolha, porque, e se der errado? E se eu não conseguir fazer como o fulano fez? E se o meu resultado não for o mesmo? E aí fica sempre nesse se, e nunca consegue romper na vida. Fica ali paralisado, e não tem coisa pior que você ficar paralisado. Isso acaba afetando todas as áreas da sua vida, né? Financeira, emocional, profissional, pessoal. Você fica estagnado. Então, é importante trabalhar também essa insegurança, evitar esses tipos de comparações. O Rodrigo Esses falou sentimentos, aí no chat aí, ó. eu não vi, não estou vendo. Já ouvi muito. Eu não vou me rebaixar para ter que prospectar, não. Do ponto de vista da psicologia, o que poderia ser? Prefere não vender do que ter que submeter a isso. Exatamente, né? Fica ali estagnado, né? Eu prefiro ficar sem ter dinheiro no bolso, né? Deixa dinheiro ali na mesa, como o Rodrigo mesmo fala, do que ter que realmente fazer. Às vezes acha que já sabe muito, né? Que aquela técnica ali não é tão importante quanto o que ele já sabe. Não, eu não vou me submeter, eu não vou fazer, não acho que é legal, né? A vergonha, o medo de ser julgado. Esses sentimentos eles podem ser amplificados pela natureza rápida e pessoal das interações online, né? Porque as pessoas, né? Nós que estamos ali no mundo digital, estamos muito expostos, né? Ali acontece muitas coisas. Então, se você não souber ali trabalhar essa insegurança, essa rejeição, esse medo, acaba realmente ficando paralisado e não tendo resultado. E acaba se auto-sabotando, que é algo que a colega vai falar a seguir, e desistindo ali precocemente dos projetos, não dando continuidade. Isso vai trazendo frustração, você vai achando que não é para você, que aquilo ali nunca vai dar certo, que só dá certo com as outras pessoas, a grama do vizinho é sempre melhor, né? E na verdade são sentimentos
internos seus que precisam ser trabalhados. Não é porque às vezes a estratégia é ruim ou a técnica não deu certo, né? É realmente processos ali que estão bloqueando psicologicamente os seus resultados. Eu até trouxe aqui um pouquinho para explicar. A nossa mente ela é de seguinte forma: inconsciente, subconsciente, consciente. Então, a nossa mente consciente é aquela parte que a gente tem ali os pensamentos, a organização, o planejamento, a razão, é aquilo que a gente consegue perceber. Igual eu sei conscientemente que hoje eu tinha que estar aqui às 7h30, né? Eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo, daquela ação, daquela atitude. Tem os nossos objetivos, as reflexões, as sensações. O nosso subconsciente já é um pouquinho ali abaixo. As memórias, as lembranças, as experiências, os acontecidos e muitas coisas que aconteceram na nossa vida passada, né, no nosso histórico de vida, com a nossa família ou com a parte profissional mesmo, fica aqui nesse subconsciente. Às vezes a gente não está o tempo todo lembrando daquilo ali, mas aquilo ali está vindo para o meu consciente. Aí temos um pouco mais abaixo o inconsciente, que nós não temos controle ou acesso direto. São os nossos comportamentos que a gente não sabe explicar. Ah, eu não sei por que que eu estou pensando assim, por que que eu estou fazendo assim, por que que eu estou agindo assim, por que que eu estava tão empolgada e agora já não estou mais. Então, ali no nosso inconsciente ficam os nossos traumas mais profundos, os nossos medos, aquilo que aconteceu conosco que a gente não quer lembrar, palavras que foram ditas na nossa infância: ah, você não vai conseguir, ah, você é fracassado, ah, nossa família nunca vai ter alguém sucedido, palavras negativas, né, que às vezes ficaram marcadas ali no seu inconsciente e que sem perceber, quando você não trabalha esses traumas, vai sendo levado ali para o seu dia a dia. Conscientemente você não está vendo, mas aquilo ali te marcou e você acaba se paralisando por conta dessas questões não resolvidas, né? Então, eu preciso ter consciência, me perguntar, peraí, o que que tem na minha história de vida que eu preciso resolver, que está me paralisando emocionalmente falando? São palavras, são acontecimentos, são pessoas, porque ali no inconsciente ficam as nossas memórias profundas, as nossas dores, os nossos prazeres, desejos, emoções, várias coisas, né? Deixei aqui para vocês poderem estar vendo depois também. Os bloqueios, as tristezas, as angústias. E dentro da psicologia e da psicanálise, a gente vai trazer ali a importância de acessar esse inconsciente para poder entender o que precisa ser elaborado, resolvido, para que eu possa ter comportamentos conscientes dentro do que eu estou buscando. Né? Se você está buscando sucesso e não está conseguindo, se você está tendo comportamentos repetitivos, né, negativos ali, eu preciso entender o que está comandando esses comportamentos. Trazendo, né, o inconsciente, subconsciente, consciente dentro do que a gente está falando aqui hoje. Eu acho importante quem está aí no mundo digital entender sobre como a sua própria mente funciona. Então, às vezes, sozinho você não vai conseguir entender isso aqui. Às vezes, você vai precisar buscar ali um profissional também para você trabalhar e resolver esses sentimentos que você vai encontrar aí no meio do caminho que estão mal resolvidos. Então, trouxe aqui também compreendendo o papel do id, ego e superego, né? A gente falou ali ego, e às vezes algumas pessoas elas não conseguem entender muito bem, né, o que que é. Então, dentro desse processo, o id é o quê? Dentro da forma que a nossa mente ela vai processar ali tudo, ele pode manifestar-se através de impulsos de autodestruição, como procrastinação, autorrejeição, impedindo o progresso profissional e alimentando a insegurança, né? Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sou tão bom assim. Vai ficar ali, a gente brinca que é os três brigando ali na sua mente, né? Então, o id, às vezes, quando você não trabalha ali aqueles traumas que a gente acabou de falar, vai ficar trazendo esse tipo de pensamento na sua mente. O ego, ele vai atuar como mediador entre esses dois, né? Entre o id e o superego. Então, ele vai trazer os desejos do id e a realidade digital, buscando equilibrar os impulsos com uma abordagem racional e pragmática. Não, eu consigo sim, eu já trabalhei esses traumas, eu estou aqui com um bom mentor, estou aqui fazendo um bom trabalho, o meu projeto, o meu produto é bom, então eu vou conseguir. O superego, ele influencia os padrões morais e éticos do profissional, às vezes gerando autocrítica excessiva e perfeccionismo prejudicial, né? Lembrando de outras coisas passadas e trazendo ali padrões de medo, de vergonha, de culpa, né? Sentimentos de insegurança. Então, é importante entendermos sobre isso aqui. E, assim, é só um resumo, né? Que é muito mais profundo se a gente for falar sobre essa Desconecte seu parte aqui. iPhone do carregador. Olha aqui.
O mais A engraçado, importância. Bruna, né? Pode falar. Nós passamos por Vocês vai uma falando aí, senão eu vou situação, falando, falando, falando. nós passamos por uma situação assim que a gente até estranhou, né? A gente tinha uma mentorada, ela fez parte com a gente, era uma boa profissional. Só que essa parte da prospecção pegou com ela, porque a gente que está na linha de frente, que faz a prospecção, a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto é trabalhoso essa parte de você ter que ir ali abordar as pessoas, mandar mensagem. E aí ela fez, acho que 3, 4 dias e não teve, o pessoal visualizava, não respondia, então não nem visualizava. Teve resposta. E aí ela deu acho que esses bloqueios, os medos afloraram Sim, nela. Aí ela correu sim. para a terapeuta dela. E aí a terapeuta falou: "Não, eu acho melhor então você parar". Oh, Jesus. A terapeuta, em vez de orientar ela, falou para ela: "Não, então para com a prospecção, afasta um pouco disso, se está te fazendo mal, e não faz não". Ou seja, né? Como se diz, tem que enxergar o contexto de modo geral, né? Às vezes não estava fazendo mal porque ela não estava sabendo trabalhar com aqueles sentimentos ali negativos, né? Não, talvez não era Exato. a prospecção em si, não era o trabalho em si, não era o projeto em si que ela estava fazendo, mas era interno, né? Era emocional. Então é muito mais fácil para o profissional falar, deixa isso quieto do que vamos trabalhar isso, né? A É o que o Josimar, ela Rodrigo vai falou falar um que pouquinho mais à frente disso. ela chegou a falar assim, não, ela falou para mim desistir do negócio, para mim, tipo assim, não prospectar mais, não fazer mais isso, que é melhor eu largar isso aqui do que eu continuar e dar um burnout na frente. Ter ficado adoecida. Como É, se diz, querendo ou não, precisa entender, né? Se a pessoa está disposta ali a realmente trabalhar muitas questões interiores para conseguir lidar com a pressão do mundo digital. Porque às vezes a pessoa ela entra aqui achando que é muito tranquilo, porque ela muitas vezes só viu de fora, né? Não esteve nos bastidores, só vê acontecendo na grama do vizinho. Aí quando ela vai colocar em prática, ela vai fazer, é assustador, porque, nossa, é tudo isso, é desse jeito, achei que era fácil, né? Trabalhar com o mundo digital, ou trabalhar com a internet, é muito tranquilo. É o pensamento de muitas pessoas. exato. Aí essa falta de conhecimento acaba levando a essa frustração. Entra com uma expectativa e aí depois encontra outra realidade e tem dificuldade de depois resolver tudo isso. E se a pessoa ela não tiver emocionalmente saudável, já tiver um processo ali, né, terapêutico na vida dela, ela entra em conflito, ela realmente não consegue resolver para dar continuidade, né? E aí eu trouxe aqui também um pouquinho da importância da gestão emocional, né, no mundo digital, que é um pouco do que você trouxe aí. A capacidade de reconhecer e gerenciar os impulsos do id, as demandas do ego e as expectativas do superego, que é o que eu falei ali há pouco, é aqueles três que ficam ali na sua cabeça. Faz, não faz, vai, não vai, desiste, não desiste, você pode, você não pode, aquela briguinha ali, né? Então é fundamental eu saber gerir essas emoções, esses três, para que eu possa superar inseguranças, bloqueios no mundo digital, para que eu possa permanecer, para que eu possa ir. Senão a gente vai desistir, igual essa aluna aí, essa mentorada. Não, mas faz largar isso aqui tudo e vou viver de outra coisa, né? Porque ninguém disse que era fácil, né, o Fernando? Essa é a questão. Não, Desenvolver uma nunca. mentalidade resiliente e autoconsciente permite que os profissionais enfrentem desafios com confiança e determinação, em vez de serem paralisados pela insegurança. Então, trazer um pouco até do que foi falado, né, no último encontro, referente a essa mentalidade, né, ali de autoconsciente, de ter a mente ali positiva, de se apegar ali os pensamentos, né, que vão te levar ali a acreditar que aquilo é possível. Então, e ser resiliente consigo mesmo, né? Às vezes a própria pessoa ela se destrói, né? Ela mesma tem pensamentos muito ruins sobre ela. Então, seja bom consigo mesmo, para que você consiga ali encontrar essa confiança, essa determinação e prosseguir com os objetivos. Não é que a gente não vai ter dias ruins, não é que a gente vai ter dias que realmente vai falar, não, acho que eu vou desistir, mas aí é onde você tem que estar sabendo gerir essas emoções, esses sentimentos, entendendo qual que é o seu objetivo final, onde você realmente quer chegar. Você precisa ter alinhado ali
é o seu desejo, né? Eu costumo dizer que o nosso desejo é o que movimenta a nossa vida. Então, se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei qual é o meu desejo, eu vou saber ali trazer esse movimento para a minha vida para que eu alcance aquele objetivo. Uma outra coisa que eu trouxe aqui é praticar autocompaixão e aceitação, reconhecendo e enfrentando os desafios. Entender que, né, o fracasso faz parte do processo de aprendizado e crescimento. Não é que você tem que estar sempre errando ou se sentindo fracassado. Mas muitas coisas no digital precisam de validações, né? Então, vai ter coisas que realmente ali vão ser validadas, outras não vão ser. Tem coisas que realmente vão ter que ser ajustadas, realinhadas. Então, precisa ter ali esse conhecimento, né, de que que é um processo, e todo processo ele tem esses desafios. Estabelecer metas realistas e alcançáveis, né, entendendo que tudo é um processo, tempo ao tempo, porque às vezes tem pessoas que já entram no mundo digital com metas muito ali, às vezes irreais, e às vezes acabam se frustrando porque não é assim. Celebrando cada pequena conquista, né? Vamos começar de pouco ali e agradecer e Exato. ser feliz, né? Pelo que Eu, conseguiu, pelo que o está que tendo. a gente bate muito nessa parte, Bruna. Tanto que todo o onboarding que todos vocês fizeram, a gente faz esse alinhamento de expectativa, porque a gente já teve pessoas ali, casos da pessoa chegar e falar, não, eu vi fulano fazendo 100 mil, eu quero fazer 100 mil. Tá, você quer fazer 100 mil, ok. Mas você já faz quanto? 1.000. Ué, tá, mas de 1.000 para 100 mil é muita coisa. Então, calma aí. É um É um processo. processo. Vamos chegar nos 10, dos 10 a gente pula para os 20, dos 20 para os 50, e aí a gente consegue. Agora, por isso que a gente é importante fazer esse alinhamento, até mesmo que é o que a gente fala, né? Para trabalhar em cima daquilo que vocês querem alcançar, para que aí sim a gente consiga trabalhar dentro disso e alcançar o resultado que vocês querem. Isso. Porque se não tiver essa realidade, né? Se não tiver esse conhecimento ali, entendendo o processo, existe um começo, meio e fim, acaba se frustrando logo no início, né? E isso acaba levando ali para a questão emocional, paralisando, né? Fazendo com que você ache que você não conseguiu, que não deu certo para você. E às vezes era só falta mesmo de ter essas metas mais realistas, né? Cultivar uma rede de apoio profissional, né, e pessoal, buscando orientações e feedbacks construtivos de colegas, mentores e amigos. Então, sempre ter ali uma rede de pessoas, né, que estão, de certa forma, contribuindo positivamente para o seu crescimento, para o seu negócio, porque às vezes muitas pessoas acabam importando muito, né, com o que o outro está falando, se a família está ali apoiando ou não. Então, que você compartilhe com aqueles que apoiam, aqueles que não apoiam, que não entendam, que não compartilhe, né? Para que você evite escutar muitas coisas de fora que vão ali te causar insegurança ou te paralisar. Está sempre aberto, né, para receber as orientações, para escutar ali sobre as melhorias, né? Todo mundo está ali aprendendo, a gente entender que a gente precisa de pessoas, então a gente sempre está aprendendo com pessoas. Então é importante escutar o que o outro tem para nos dizer também, que entra um pouquinho na questão lá do ego, né? Que às vezes tem gente que não aceita, eu não vou aceitar, já sei muito, né? E a gente sempre tem algo para aprender com o outro. Ninguém sabe tanto que não tem nada para aprender com alguém. E trabalhar os traumas passados que bloqueiam o presente, né? Como eu falei lá naquela questão lá do inconsciente. Às vezes tem coisas que você não parou ainda para observar, mas que estão te paralisando porque não foram resolvidas. E, ao cultivar uma consciência emocional e adotar estratégias eficazes de gestão emocional, os profissionais estarão preparados para enfrentar os desafios e alcançar o sucesso em suas carreiras digitais. Então, precisa ter uma consciência emocional, né? Precisa ter estratégias ali para lidar com essa pressão, com esses altos e baixos, com os medos, com as inseguranças, e trabalhar no íntimo e no pessoal mesmo o que está paralisando cada um. Nós somos todos, né, singulares, cada um tem sua história de vida, cada um tem seus medos, cada um tem o seu passado, cada um sabe ali onde realmente precisa melhorar, precisa trabalhar. E também ali buscar ajuda, né? Falar, reconhecer que precisa, porque muitas pessoas às vezes ficam com esse receio, né? E acabam não buscando uma ajuda. Aqui alguns livros que eu trouxe de dicas aí, né? O Poder do Hábito, Quem Pensa Enriquece, A Lei do Triunfo. Então, são vários livros aqui que podem auxiliar vocês nesse processo, né? Todos nós.
E trouxe aqui, né, para você mentalizar, né, que você é mais forte do que seus bloqueios, acredite em si mesmo, né? O sucesso está do outro lado do medo, então a gente às vezes fica ali, tô com muito medo, mas tá. E o sucesso, às vezes está lá atrás do seu medo, do outro lado, é uma ponte ali que você tem que atravessar e você não está atravessando. E aí passa o resto da vida vivendo aquela vida que você não queria viver, uma vida às vezes ali medíocre, por medo de dar um passo, né, de encontrar ali com o sucesso do outro lado. Então, enfrente, né, com coragem e determinação, seja gentil consigo mesmo, cada desafio é uma oportunidade para aprender e crescer. Persista, né? Tem que ter persistência, porque como a gente falou aqui agora há pouco, nada é fácil, no mundo digital também não vai ser, né? Todo projeto que você for fazer, tudo que você for fazer, tem os seus desafios, né? Tem o seu processo. A jornada ela pode ser difícil, mas a recompensa ela vale a pena. Então, lembre-se que você é capaz de mais do que imagina, confie no seu potencial e siga em frente. Abandone o perfeccionismo paralisante, porque às vezes muitas pessoas acabam, né, se paralisando por achar que ainda não está bom, que não é suficiente, que não está bacana e acabam não fazendo nada. Aceite que o progresso é mais importante do que a perfeição, né? Então, é mais importante eu fazer, aprender, melhorar fazendo do que nunca fazer. Porque se eu não for fazendo, eu nunca vou chegar a um ponto ali de talvez estar perto do perfeito, né? Porque eu não estou nem fazendo para melhorar. Então, comigo é isso. A Josimara ela vai dar continuidade aí com algumas outras partes, né, que envolvem esses bloqueios também. E quem quiser ir perguntando alguma coisa, a gente conversa. Tirar Muito aqui. bom, Bruna. Parabéns pelo conteúdo. Muito enriquecedor. E, Josimara, agora está contigo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Natália, Sara, Bruno, se alguém de vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Bruna, agora também é o momento. Eu Sintam-se à queria vontade. só o slide dos livros, por favor, que eu quero tirar uma foto. Eu estava prestando atenção mais nela do que nos slides. Excelente. Eu acho que vocês vão colocar lá, né, Fernando? Vocês vão Isso. No mandar, né? final, nós mandamos para vocês. Ah, então tá bom. Obrigada. Contigo, Josimara. E aí, Pode gente, agora. vocês aguentam mais um pouquinho? Eu estou aqui já em flow, aqui, cabeça fritando. Muita coisa, né? Bruna, que apresentação maravilhosa. Olha, eu acredito que contribuiu para a minha vida, como deve ter contribuído para todos que estão aqui. Muito bom. E vamos lá, continuar mais um pouquinho. Consegue, Fê, colocar? Só para complementar, essa semana, Bruna, eu estava até conversando com o Rodrigo. Eu tive assim, eu tenho, além da Singular, eu tenho uma empresa de eventos, né? Então eu trabalho com evento e já tive muitos traumas nessa parte. E aí essa semana foi chegando perto do evento, me dando aquela ansiedade, eu não dormia, aí acordei, falei para ele, irmão do céu, eu dormi mal demais, não consegui pregar o olho. Ele falou, calma, pensa positivo, Ansiedade. pensa que deu certo. Aí eu fui mudando esse pensamento, fui transformando essa mentalidade, aí foi ficando mais leve. Mas, nossa, eu vou falar para você, quando chegou assim que era a hora, eu falei, agora separa as crianças dos homens. Falei, agora que o trem vai arrochar. Falei, então tem que manter a mentalidade boa para poder não deixar que isso me atinja e interfira no resultado final. E graças a Deus as coisas estão fluindo de forma natural e fluindo certo. É desse jeito, né? É a forma que a gente vai pegar, né, esse sentimento negativo, esse trauma aí, e vai dar um novo sentido. É um novo momento, é um novo evento. Eu já aprendi com o trauma lá do passado e vamos em frente. Mas acaba acontecendo, né? Acaba vindo. A Josimara vai trazer um aspecto muito importante agora sobre isso. Inclusive, Josimara, dentro aí, né, da sua prática clínica, né, do nosso conhecimento clínico. Uma das questões que interferem nos resultados de quem está empreendendo no digital é a síndrome do impostor, né? Então, você pode falar um pouquinho mais para a gente, para ficar ainda mais claro tudo isso que a gente está trazendo aqui hoje? Posso sim. Deixa eu só compartilhar aqui. Josimara, o Rodrigo já colocou aqui, ó. Ah, já Josimara, tá já aí. começa com essa, porque acontece o medo de gravar conteúdo. Vários também desistem por isso.
É verdade. O que acontece o medo de gravar conteúdo? Na verdade, é um pouquinho do que a Bruna falou, né? O medo da autoavaliação do outro, né? Eu tenho medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, né? O que ele vai pensar sobre mim, a minha autoavaliação também, né? Eu não me sinto tão boa, eu não me sinto tão capaz. Então, essas exigências consigo mesmo, né? E aí eu vou trazer um pouquinho aqui. Estou compartilhando aqui. Aqui deu. Foi, né? E eu acho que vai Sim, poder sim. responder um pouquinho mais essa pergunta do Rodrigo. Então, eu sou Josimara, como vocês já ouviram falar, sou psicóloga também. A minha abordagem ela é a TCC e a sistêmica familiar, que é um pouquinho diferente da abordagem da Bruna. A Bruna é psicanalista, né? Mas é tudo psicologia, gente. Tudo se conecta. Tudo se conecta, só são formas diferentes de manejo clínico, né, Bruna? E a Isso. síndrome do impostor, então, ela é um distúrbio, se é que a gente possa chamar assim, né? Psicológico, que ela comete muitas pessoas e de vários setores, de várias áreas, né? E essa síndrome, a pessoa que está acometida dela, ela se sente uma profissional que ela não acredita nas suas próprias capacidades. Ela acha que tudo que está acontecendo com ela, ou se ela tiver algum sucesso profissional, não tem a ver com ela, mas tem a ver com foi alguém me ajudou, é ajuda divina, foi sorte, nunca parte dela. Então, ela não reconhece as suas próprias habilidades, as suas próprias qualidades, ela não consegue reconhecer em si mesma que ela é capaz, que ela dá conta e que ela tem potencial, que ela é diferente, que ela tem qualificações diferentes e que ela pode empreender. E a gente falando no mundo digital, por exemplo, enquanto mentores, eu não me sinto capacitado, eu não me sinto competente para isso, eu acho que eu né, não é para mim, não vou conseguir. Então, a síndrome do impostor, ela... Peraí, deixa eu... Isso. Então, essa pessoa que vivencia essa síndrome, ela vai ter sentimentos de baixa autoestima, de insegurança, complexo de inferioridade, apreensão, o perfeccionismo, o receio de ser exposto. Agora começa a responder a pergunta do Rodrigo, pois ela se acha tão incompetente que ela acha assim, bom, eu sou uma fraude e a qualquer momento eu vou ser desvendada, alguém vai descobrir que eu não sou verdadeira. Isso é uma mentira. Então, imagine você que está mentorando alguém e você olha para você e diz, cara, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Isso não é verdade, isso é uma mentira. Então, você acaba se diminuindo, se colocando para baixo e se achando assim, a pior das pessoas. Então, quem sou eu, né? Eu não sou, isso não é verdade. A qualquer momento vão descobrir que realmente eu sou uma fraude. Isso não faz sentido. E aí, muitas vezes, isso impede a pessoa de fazer postagens, de gravar um vídeo, de avançar, né, de modo geral, no digital. Quais são os principais sintomas que você pode observar em quem possui a síndrome do impostor? Primeiro, a autodepreciação. A pessoa com a síndrome do impostor, então, ela tem intolerância às suas próprias falhas, né? Falhas. E ela tem necessidade de estar agradando o outro o tempo todo, ela se deprecia o tempo todo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Ela também dá algumas justificativas, por exemplo, vamos lá, vai ter que mandar na hora da captação, mas e se não responder? Mas e se eu não conseguir vender? E se eu não conseguir fechar? E se só visualizar? Então, assim, o tempo todo ela está justificando e ela está se depreciando ela mesma, né? Ela tem esforço exagerado, então, assim, ela tem uma obsessão por resultados. Então, ela trabalha e ela tem que... Porque aqueles resultados é o que vai validar para ela algum sentimento bom ou positivo, mesmo que
não valide, porque, na verdade, ela vai estar sempre se autodepreciando, e ela se esforça, trabalha, e os resultados podem ser os melhores, os mais positivos, mas a tendência dessa pessoa é sempre se autodepreciar, sempre se colocar para baixo. Ela costuma adiar tarefas importantes, ou ela deixa para fazer na última hora, ela não cumpre com o tempo, se cumpre é na hora ali, por quê? Porque ela teme muito ser criticada, então ela procrastina, ela vai deixar para assim, ó, em cima da hora eu vou mandar, porque daí não dá tempo, e, né? Não dá tempo de me revelar, não dá tempo de cair a minha máscara, né? Então, a tendência à procrastinação, adia compromissos, adia tarefas, é perfeccionista ao extremo, que é o que a Bruna trouxe ali, né? E o perfeccionismo acaba impedindo essa pessoa de fazer, de criar, porque ela se exige tanto que ela acaba não fazendo. Ela acaba procrastinando, deixando para amanhã, nunca tá bom, e as comparações com o outro faz melhor, o outro está tendo resultados melhores. Então, são alguns dos sintomas de quem possui, né, a síndrome do impostor. A autossabotagem, então a tendência a avistar o fracasso, essa pessoa, ela acaba que ela mesmo se colocando em situações que ela possa dizer assim, viu? Eu não falei? Realmente, falei, ó, sou uma fraude. Só aconteceu isso porque eu não sou boa. Eu não sou boa o suficiente. Olha aí, ó. Então, ela mesmo se auto-sabota e se coloca em situações que venham a arruinar a sua própria conquista. Por exemplo, eu mandei poucos áudios, né, durante a semana ali na hora da minha captação, e eu tive poucos resultados. O que eu vou pensar? Olha aí, ó, viu? Poucos resultados, porque realmente não é para mim, não vai dar certo. Então, eu mesmo me auto-saboto. A tendência a agradar todo mundo, então ela se esforça o tempo todo para tentar chamar atenção, para ter aprovação, para ter elogios, e muitas vezes se coloca em situações humilhantes, inclusive, porque ela precisa da aprovação, ela precisa ser aplaudida, ela precisa que alguém bata nas costas, meu, tu é boa, tu é ótima, tu é maravilhosa, ela precisa desses elogios. Então, ela busca o tempo todo agradar todo mundo e ter a validação do outro. Tem medo da exposição, pelo receio de ser julgada, pelo receio de ser avaliada e descoberta. Não vou gravar um Reels porque eu não quero ser exposta, eu não quero que me descubram. Então, ela tem muito medo de ficar exposta, porque se eu ficar exposta, eu vou ficar vulnerável, e se eu ficar vulnerável, vão descobrir quem eu sou. A ingratidão, né? Não acredita que ela possa ser boa, então por isso ela acaba sendo ingrata consigo mesma e com as suas pequenas conquistas, que a Bruna também trouxe antes, né? Da gente reconhecer as pequenas conquistas, pequenos... Então, a síndrome do impostor, ela acaba não vendo aquilo que ela já conseguiu. O Fernando disse, eu quero chegar a 100 mil, mas eu já fiz 1000. Então, a pessoa, eu já fiz 1000, oba, vou vibrar com aquele 1000. Mas a pessoa com síndrome do impostor, ela vai ser ingrata. Não, é muito pouco. É só 1000. Eu quero mais. Isso não diz nada. Isso foi uma coincidência, isso foi uma sorte. Nunca é mérito meu. Sempre é mérito de alguma coisa. Do outro, né? Quais são os principais problemas e impactos da síndrome do impostor? Então, né, como a gente viu, ela pode prejudicar tanto a vida pessoal quanto a profissional, ela pode acarretar, ter impactos na insegurança, prejudicar na produtividade, nos relacionamentos, perda de oportunidades, insatisfação constante, esgotamento mental e burnout. Gente, isso aqui é muito sério, porque o perfeccionismo, o excesso de cobrança, a pessoa ela entra num estado de, muitas vezes, um esgotamento mental tão profundo que chega a ir ao adoecimento. Então, é muito sério isso. A síndrome do impostor, eu posso dizer que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por
por ela, né? Alguns um pouco em estados mais avançados, outros em menos, mas todos nós temos essa tendência. E é justamente por tudo aquilo que a Bruna nos trouxe, justamente pelos nossos traumas do passado, justamente por nós não termos acesso ao nosso inconsciente, justamente porque muitas vezes nós não buscamos encarar as nossas dificuldades, encarar os nossos problemas, encarar de frente, né, aquilo que está me impedindo de avançar, e eu acabo deixando lá no meu porãozinho escuro, naquele lugar lá que está confortável, que está cômodo, ou muitas vezes eu não quero mexer nisso, eu não quero olhar de frente, né? Não é nem que eu não saiba que está lá, mas eu não quero, eu não estou preparada, que é o O caso Rodrigo dessa... perguntou, Oi? Rodrigo perguntou aqui, ó, Josimara, se isso está relacionado ao medo de cobrar mais caro. O medo de cobrar mais caro? Não entendi a pergunta. Ele falou, isso está relacionado ao medo de cobrar mais caro? Sim, A a síndrome do síndrome, impostor. A sim, sim, síndrome do sim, impostor? sim, com certeza, com certeza. Por quê? Porque eu tenho medo da minha entrega. Porque como eu não acredito em mim, no meu potencial, na pessoa que eu sou uma farsa, como é que eu vou cobrar mais caro? Quanto mais caro eu cobrar, mais evidente eu vou ficar e muito mais fácil de eu ser desmascarada, concorda comigo? Concorda, Fernando? Entende? Então, assim, ó, como que eu vou cobrar mais A pessoa caro? ela não Né? entende o valor dela, né? Se ela Exato, não com entende o valor certeza. dela, como que ela vai dar um valor ao que ela está vendendo ali, né? Um produto dela. Exatamente, exatamente. Então, eu não vou querer cobrar. Não deixa no mínimo, que é o que eu entrego, é o que eu consigo e tá louco de bom. Né? E aí a gente tem, então, a crença do não merecimento. Eu quero fazer, né, trazer a crença do não merecimento para a gente poder fazer um link entre as duas, tá? E a crença do merecimento, então, ela está relacionada à visão negativa e distorcida de mim mesmo, né? A pessoa, ela se sente indigna de amor, indigna de felicidade, indigna de sucesso, de reconhecimento, e entre outros aspectos positivos da vida. Então, é uma crença que ela tem a respeito de si mesma, né, que eu não mereço. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço vencer, eu não mereço empreender, eu não mereço ter esse sucesso, né? E essa crença, ela pode surgir novamente, experiências passadas, traumas, mensagens negativas, como a Bruna trouxe antes, palavras que foram ditas, eventos que foram vivenciados na infância, na adolescência, situações familiares que essa pessoa, que essa criança viveu, né, dentro do seu lar. E ela vai formando padrões de pensamentos disfuncionais a respeito dela mesma. Ela vai acreditando que ela não tem valor, né? Então, essa crença, a pessoa que tem essa crença de não merecimento, ela vai ter dificuldade em se valorizar, em reconhecer suas próprias qualidades, ela vai ter dificuldade em receber e aceitar afeto, em receber e aceitar elogio, o reconhecimento do outro, porque ela nunca se sente adequada, ela sempre se sente inadequada e inferior. Por que eu trouxe a crença do não merecimento? Porque ela está muito, ela e a síndrome do impostor, elas caminham juntas. E em alguns momentos, inclusive, elas podem estar as duas associadas, tanto a crença do merecimento quanto a síndrome do impostor. Então, já não basta um, mais um ainda para ajudar, né? Então, a síndrome do impostor, ela está relacionada à sensação de... meu Deus, perdi a palavra agora. A síndrome do impostor, de ser impostora, né? De uma máscara, de que a qualquer momento eu vou ser revelada. E Uma farsa ali, né, Josi? Isso, uma farsa. E a crença do não merecimento, a reconhecimento, é uma ideia, uma imagem negativa de si mesma. Ela está mais relacionada, então, à autoaceitação, à autoestima,
e aqui, como eu coloquei ali, ambas elas podem coexistir e se influenciar mutuamente. Então, a gente precisa identificar, né, na nossa vida, o que tem nos paralisado, o que tem nos impedido de avançar, né? Existe algo por trás disso, né? E aí a gente pode trazer, então, os altos e baixos emocionais, né? Quando a gente fala em altos e baixos emocionais, a gente está falando de estados de humor, estado de ânimo, né? E muitas vezes eu estou com altos emocionais, e esses altos e baixos emocionais, eles fazem parte da nossa existência, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, ou do nosso dia, a gente tem esses altos e baixos emocionais, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, altos emocionais se refere à intensidade emocional, né? Pode se manifestar em sentimentos positivos, felicidade, entusiasmo, gratidão, empolgação, amor. E isso vem de acontecimentos. Então, aconteceu alguma coisa boa, eu tive um resultado positivo, alguém me elogiou, eu estou de bem no amor, eu estou bem financeiramente. Qualquer coisa, qualquer evento que aconteça na nossa vida pode nos deixar, nos trazer essa alegria, esse entusiasmo, essa felicidade, nos deixar empolgado. Isso seria autoemocional. Então, eu estou de bem com a vida, eu estou muito bem. O baixo emocional é o contrário. Então, são sentimentos de tristeza, de solidão, de ansiedade, de frustração, de desânimo, e pode estar relacionado a alguns eventos traumáticos, estressantes, perdas, conflitos, momentos o do não, por exemplo, né? Eu recebi um não, me frustrou, fiquei triste, e pode me abaixar, né? Me deixar para baixo emocionalmente. Por que esses altos e baixos eles são importantes? Porque a gente precisa identificar eles, né? Todos nós, em algum momento, a gente experimenta. E isso é normal, o viver, o existir, né? A gente está o tempo todo lidando com as nossas emoções. E isso faz parte do nosso existir. Tem horas que a gente está alegre, tem horas que a gente está triste, tem horas que as coisas vão acontecer muito bem, tem horas que não vão acontecer. E como a Bruna muito bem falou, a gente tem que aprender a lidar com a frustração, a gente tem que aprender a lidar com o não, com as perdas, com as dificuldades da vida, que faz parte, existir é isso, né? E se perceber e perceber a emoção que aquele evento está me gerando é muito importante. E eu preciso identificar, porque quando eu tenho muitos picos no mesmo dia, uma hora eu estou alegre demais, outra hora eu estou triste demais, pode estar correlacionado com algum transtorno, né? Transtorno de humor, por exemplo, o transtorno de ansiedade, né? Aquilo ali, você acabou de falar, né, Fernando? Você não dormiu, você ficou angustiado, preocupado, Exato. né? Então, assim, ó, aquele evento te trouxe, né, te gerou ansiedade. Só que existem alguns outros eventos que são mais sérios e que pode prejudicar a nossa vida, prejudicar o nosso dia a dia, prejudicar os nossos resultados, tanto profissional quanto pessoal, quanto nas nossas relações. E esses eventos a gente precisa buscar ajuda. Então, tá tudo bem eu ficar triste, né, ficar triste, ficar decepcionada, tá tudo bem eu ficar feliz, ficar alegre, mas eu devo perceber qual é o tipo de sentimento que aquele evento está me gerando e se ele for algo mais sério, mais grave, eu preciso procurar ajuda profissional, tanto de um psicólogo quanto de um psiquiatra, né? E é importante, só fazendo um parênteses aí, Josi, porque é muito importante essa parte, né, de poder buscar uma ajuda profissional, porque muitas pessoas ainda hoje têm, né, essa crença de que, é só para, de ter vergonha ali de buscar, de entender que podem existir, né, ali os transtornos, podem existir questões maiores que sejam necessárias à medicação, né, e algumas pessoas acabam não
tendo essa abertura, eu não vou tomar o remédio, eu não preciso disso, isso vai me fazer mal, mas cada caso é um caso, né? Como a Josimara trouxe. É normal do nosso humor ali a gente ter, às vezes, momentos de alegria, de tristeza, né? Dos nossos sentimentos e emoções, mas dependendo da intensidade, aquilo ali pode atrapalhar na vida, né? E aí, às vezes, ali o egoísmo de não buscar um acompanhamento, de não ir a um psiquiatra. Eu não vou no psiquiatra, coisa de doido, né? Eu vou falar aqui porque é o que o pessoal às vezes pensa. Tem gente que até hoje ainda pensa que psicólogo é coisa de doido, mas assim, eu até brinco quando o pessoal chega aqui, tá, mas quem não é doido nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? E ainda assim estão com essa crença limitante de não vou buscar ajuda, não vou tomar medicamentos. E às vezes ali tá com tudo ali próximo para a vida evoluir, para ter sucesso, para alavancar a carreira, mas está travado aqui, né? Precisa, às vezes, de uma ajuda maior e não busca. Exatamente. A gente tem que poder, e é nosso Quebrar, dever né? identificar, né? Como que a gente está se sentindo no momento, né? E como que eu posso resolver? Então, vamos pensar que eu tô, né, que eu identifiquei tanto a síndrome do impostor, quanto a crença de não merecimento, os altos e baixos do meu humor. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui, é claro que além da ajuda profissional, além do que eu posso aplicar no meu dia a dia, seria, primeiramente, identificar e questionar os pensamentos que estão vindo naquele momento, né? Eu trouxe, por exemplo, não sou boa o suficiente, não mereço ser reconhecida, vou ser descoberta como uma fraude. Então, questionar a veracidade desse pensamento, né? E buscar evidências que comprovem ou que contradizem. Vamos pensar assim, bom, eu não sou boa o suficiente, mas vamos pensar de 0 a 10, qual a verdade desse pensamento? O que prova que realmente eu não sou boa? Né? Boa no quê? Baseado no quê? Então, questiona o pensamento. Ah, eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude, mas comparado com o quê? Pensando sobre o quê? Fraude no quê? Então, questione os pensamentos que vêm, esses pensamentos limitantes que costumam vir no nosso dia a dia e que muitas vezes nos paralisam. Registrar registro e conquista e a validação dos sucessos. Então, eu acho interessante também a gente ter um diário, porque quando você escreve, quando você vê a escrita, o visual ali, você dá um sentido e um significado maior e diferente. Então, mantenha por escrito, né, as suas conquistas, por menores que elas sejam, e valide isso com você. Se parabenize, fique feliz por pequenos resultados, mas mantenha esse diário, né? Desafio de crenças disfuncionais. Identificar quais as crenças específicas que estão surgindo de merecimento e de impostor, né? Questionando novamente a origem e a validade. Então, essas crenças, elas vão vir, elas, né, são formadas com a nossa história, com as nossas vivências, e elas fazem parte da nossa vida, né? Então, nós temos algumas crenças que elas vão estar o tempo todo ali, mas a gente tem que aprender a lidar com elas e combater elas, né? Trabalhar com exercício de autoaceitação e autocuidado. Então, estimular a prática de atividades que promovam um bem-estar emocional, bem-estar físico, meditação, mindfulness, atividade física, hobbies, entre outros. Então, a gente precisa fazer esse tipo de exercício que nos tragam prazer, porque muitas vezes a gente se entrega tanto com determinadas atividades e desafios, por exemplo, eu quero empreender agora com a minha mentoria, e aí eu foco só nisso e eu acabo que deixando de fazer algumas coisas que são importantes para que eu possa me desenvolver melhor, para que eu possa ter mais criatividade, eu acabo... E aí eu quero compartilhar, puxando um gancho já, eu, há uns dias atrás, por causa da mentoria, eu entrei num esgotamento mental. Eu comecei numa autocobrança comigo, na minha entrega para minha mentorada, que tinha que ser o melhor, tinha que ser
eu queria tanto impactar a vida daquela profissional que eu não dormia, eu não comecei a não desligar. E como as mentorias elas estão sendo individuais, cada um profissional que chega tem um problema específico e diferente. Então, não existe uma fórmula mágica que ela caiba para, né, para todos eles. Então, cada uma que vem é um problema diferente, mais específico. E eu comecei naquela cobrança comigo mesmo, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que ser a tal, eu tenho que ser diferente de todo mundo. Aí me comparando com outros resultados, porque eu preciso do depoimento dela, a mudança dela, a transformação dela. Isso vai, né, enriquecer o meu trabalho, vai ser onde vai me validar. E olha a minha autocobrança. Gente, assim, ó, eu fui indo de um jeito que eu comecei a ler, e livro, e artigo, e criando ferramenta, e nada estava bom, e o perfeccionismo. Aí eu tenho TDAH, paga muito rápido. Cara, assim, ó, adoeci. E aí eu percebi que eu estava no esgotamento, porque cada coisa, eu não queria mais mandar os áudios, eu não queria mais fazer a mentoria, eu não queria mais olhar nada. Eu entrei num cansaço tão grande, físico, mental, que eu só queria, assim, ó, dormir. Qualquer coisa que eu tinha que fazer era muito exaustivo, era muito cansativo. Eu comecei a chorar, eu comecei assim, cara, não tá legal. E aí eu disse, não, eu preciso de ajuda. Eu fui procurar um médico, um psiquiatra, eu tenho medicação e continuo com a minha psicoterapia, né? Então, a gente precisa se perceber, a gente precisa entender o que está acontecendo comigo, por que que eu não estou tendo resultado, e por que que os resultados que eu quero, que eu almejo para a minha vida, eles são tão importantes. Eles são importantes por quê? Eu quero provar algo para alguém, né? Eu quero impressionar alguém. Tem alguma vozinha lá da minha infância que dizia que eu não ia dar nada, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia conseguir nada, que eu quero agora, a todo custo, buscar um sucesso, porque eu tenho que provar algo. E quando a gente entra nessa, é muito difícil, porque nada vai suprir essa voz interna que está gritando nos nossos ouvidos que eu não vou ser nada e que eu não vou dar nada. Então, por mais sucesso que eu tenha, ainda assim, ele nunca vai ser o suficiente. Então, eu preciso estar o tempo todo me analisando, me ouvindo, me acolhendo, acolhendo o meu momento, as minhas emoções, as dificuldades que surgem, né? E aí, para finalizar, eu coloquei uma frase, né? Se a sua compaixão não inclui você mesmo, então ela está incompleta. Então, falar de autocompaixão, muitas vezes a gente tem as nossas misericórdias, elas se estendem para todo mundo, mas quando se fala de mim, não existe misericórdia, né? Então, se tua autocompaixão, né, ela não está incluindo você, é um sinal que tem alguma coisa errada. E seria isso, Fernando. Tem muita coisa para a gente comentar, são assuntos muito Ótimo. densos, muito profundos, e aqui é só uma Exato, pincelada, né? Só um exato. Mas assim, pedacinho do. mas eu acredito assim que o conteúdo, tanto que você trouxe, Josimara, quanto que a Bruna trouxe, são conteúdos de extrema importância, principalmente na atualidade, que é essa parte da saúde nossa emocional, né? Então, eu acredito que, pelo menos para mim, foi muito bom. Eu acredito que deva ter sido muito bom também para quem estava aqui presente, para quem está presente aqui ouvindo, né? Nós temos aí a Sara, a Natália, o Vitor, o Rodrigo também participou bastante, mesmo estando em viagem, ele conseguiu participar bastante. E assim, cara, parabéns. Só tenho a parabenizar vocês pelo conteúdo que vocês trouxeram, que realmente é algo que precisa ser dito, é algo que precisa ser falado. Às vezes, muitas das vezes, as pessoas deixam esse lado emocional de lado, né? E quer ir fazer de qualquer jeito, quer ir na marra, na força bruta, mas chega um certo momento que, se você não está com o seu emocional estruturado, você não consegue avançar mais. Então, isso é muito importante. A gente abordar esses temas hoje em dia é de extrema importância para que a gente esteja sempre atento também à nossa saúde emocional. Então, assim, muito bom mesmo o conteúdo de vocês.
Se alguém tiver alguma dúvida, Fernando, a gente queria abrir um pouquinho, eu sei que o nosso horário Claro. está bem avançado. E eu trouxe também aqui, ó, um livro, se alguém tiver interesse, A Síndrome do Impostor. Existem vários outros livros, né? Mas esse aqui, particularmente, é o que eu mais gostei na leitura, porque ele é um livro bem Antes, completo. antes de vocês abrirem para pergunta, o Rodrigo pediu aqui, ó, o Rodrigo falou: o que vocês deixam de mensagem para a pessoa enfrentar isso tudo e não desistir? Vamos começar então por você, Josimara. Qual a A sua minha, mensagem? a minha mensagem para ela não desistir, para mim, Fernando, desistir não é uma opção. Então, sempre que vem algo nesse sentido na minha cabeça, eu penso, desistir não é uma opção, porque, gente, não tem o que fazer, a vida, ela acontece, você tem que viver, vai vir dificuldades. Se eu mudar, eu posso mudar de profissão, eu posso mudar de área, eu vou ter dificuldade igual, não adianta. Então, qualquer área, qualquer setor, tem dificuldade, elas vão ter que ser enfrentadas. Mas aí a pergunta é: o que eu quero? Né? Aonde eu quero chegar? O que eu desejo para a minha vida? Eu, hoje, enquanto psicóloga, uh, na minha vida profissional, eu almejo ter a minha liberdade financeira, a minha liberdade de tempo hoje para poder cuidar da minha casa, para poder cuidar de mim, para poder ter qualidade com os meus familiares. Então, assim, ó, é o que eu quero. Eu quero poder ter o máximo de sucesso, ganhar muito bem, porque eu entendo que quanto mais eu ganhar, quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas eu posso ajudar. E eu falo da minha vida, eu falo da minha família, eu falo de amigos. Então, hoje, para mim, o sucesso, para mim, é um propósito de vida. Então, não tem. O que eu vou falar lá para. Ah, não desista. Gente, assim, ó, tem que saber o que tu quer. O que tu quer e onde tu quer chegar. Acho que seria isso. E você, Bruna? Agora a palavra é com você. Deixe Como sua se diz, agora é mensagem. só complementar, né? A Josi já falou bastante coisa, mas a minha mensagem é um pouco semelhante, né, com o que ela trouxe. Eu acredito muito que quando eu sei o que eu desejo, né, o lugar que eu quero chegar, é muito mais fácil ali eu me movimentar. Independente dos medos, das inseguranças, independente ali das dificuldades, eu vou ter que me movimentar de alguma forma. A vida ela está aqui para que a gente se movimente, né? Quem não está se movimentando, quem não está fazendo algo, ele não está conseguindo viver ali a vida como deveria. Então, desistir é como se eu estivesse escolhendo, né, não viver aquilo que eu estou almejando para minha vida. Então, quem entrou, né, no programa, quem está no mundo digital, é buscando melhorias, é buscando sucesso, é buscando reconhecimento. E se é isso que eu quero para minha vida, eu preciso buscar trabalhar todos esses pontos que a gente falou aqui hoje que estão bloqueando a sua vida para que você não tenha esse sucesso, para que você não tenha esse resultado que você está buscando. Então, é buscar uma ajuda profissional, né? Seja com um médico, seja com um psicólogo, terapeuta, trabalhar as suas questões interiores e vamos seguir em frente. Porque independente de desistir aqui, se você for tentar em outro lugar, em outra coisa, e não tiver trabalhado essas questões emocionais, você vai desistir de novo, de novo, de novo, e isso só vai te frustrar cada vez mais. Então, acho que é isso. Bruna, outra coisa que eu acho importante, a gente que está no digital, a gente tem que entender as nossas limitações e respeitar elas também. E entender que Sim. sim, hoje, um mundo que ele é muito disputado, né? Muito. Então, assim, ó, e isso também faz parte do processo. Eu estou entrando para disputar com quantos, Sim. né? Então, assim, não é Vai, fácil. vai ter várias pessoas ali, né? Então, vai Exato. ter pessoas que já estão bem mais avançados na caminhada, vai ter pessoas que estão começando como eu, mas isso não significa que eu não sou tão boa quanto, né? Às vezes é como o Rodrigo sempre fala, acho interessante, às vezes a gente só não é conhecido ainda quem está começando, né? Como aquele que já está ali há muito tempo na caminhada, mas não significa que a qualidade do que você tem para oferecer ou o seu produto vai ser algo ruim, né? Você só precisa se posicionar ali e não desistir, né? Para que seja É porque reconhecido da mesma forma.
Até porque você é diferente, né, Bruna? Tu tem a tua Sim, individualidade, tu tem o teu conhecimento, e aquilo que tu tem, tu vai agregar e impactar na vida do outro, né? E isso te ninguém é diferencia igual a de ninguém, todos né? os demais. Pode falar do mesmo assunto, do mesmo conteúdo, mas cada um vai ter a sua forma de expressão, a sua forma ali de se posicionar, né? Então, acho que cada um entender ali o que tem na sua história de vida, o que tem de diferencial é muito importante. Peraí, tem um monte de gente lá, né? O mundo do digital é assim, tá todo mundo ali, é muito concorrido, como a Josi trouxe, mas o que eu tenho de diferente para oferecer? Eu tenho algo de diferente, né? A minha história é diferente, eu vim de uma família diferente, nós somos totalmente diferentes um do outro. Então, é isso que vai fazer a diferença lá. Tá. É isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, Sara, quiser falar. perguntar alguma coisa, falar alguma Eu coisa. quero compartilhar aqui uma situação. Parece que hoje foi tudo falado para mim, né? Vocês estavam me lendo e falaram aqui. Mas, assim, eu sei que esse é o problema da grande maioria das pessoas, né? Se sabotar mesmo. E eu estou iniciando agora nessa questão digital, e aí eu fui gravar o curso pela primeira vez com o pessoal. E eu travei, porque principalmente nesse ponto de querer ser eu sou muito ansiosa, eu quero a perfeição, eu tenho medo do julgamento muito, então eu acabo procrastinando mesmo. Eu não me programo, eu não faço aquela rotina, aquele roteiro que eu precisava fazer, e eu acho que foi isso que aconteceu no dia. Então eu falei até para o Vitor no dia, eu falei, deixa eu fazer um roteiro que eu vou seguir ele. Não vai ser assim, porque o conhecimento eu sei que eu tenho, eu sei que eu sei falar em vários outros momentos da minha vida, eu falo o que eu ia falar ali, só que lá eu não consegui, né? Mas assim, só compartilhar uma situação que tem me ajudado bastante. Eu sempre gostei daquela questão de não ter rotina. Ah, eu não quero um concurso público, eu não quero uma rotina de escritório e tudo mais. Então, hoje eu sou advogada, eu tenho meu próprio escritório, eu faço minha rotina. Mas o engraçado é que eu falei, eu preciso de uma rotina. Eu tenho um horário para acordar, eu tenho horário para as minhas atividades, eu tenho horário para responder cliente, para fazer petição, tem me ajudado muito a trabalhar essa ansiedade. E assim, quero ler os livros que vocês indicaram. Quero agradecer também por esse momento aqui, foi muito bom para mim, porque são coisas às vezes que a gente até sabe, mas a gente precisa ouvir de outra pessoa. E aí, gente, uma mensagem de agradecimento mesmo para vocês. Obrigada, obrigada. Sara, É o que o Rodrigo falou Obrigada, aqui, só para Sara. complementar aqui, o Josmar, antes de você falar, a organização e a rotina é o que leva à liberdade, né? Então, exato. assim, muito bom. Cara, foi sensacional essa tutoria de hoje, esse Colocação. momento, esse hot seat e essa colocação. A gente até falou para a Sara que isso é só o começo. A gente vê dentro dos conteúdos que ela cria que, cara, ela tem um conhecimento enorme. Ela tem ali uma técnica enorme sobre aquilo que ela faz. Então é questão mesmo só de romper esse início dela aí que, cara, Uhum. vai fazer muito sucesso e vai dar muito certo. Porque a Amém, gente vou vê a conseguir. qualidade naquilo que ela faz, assim como a gente vê em cada um de vocês. Sara, Sim, julgar, nós vamos ser julgados o tempo todo. Então, a isso, gente precisa aprender a lidar com esse julgamento e não permitir que ele nos afete, que ele nos paralise. Então, e a sim, pessoa que ela vai te julgar e que ela vai te criticar, tu pode ter certeza que é aquela que não está fazendo nada, que é aquela que está Sim. estagnada. Porque a é, pessoa que está fazendo, né? Por exemplo, se for nós aqui, colegas do digital, a gente jamais vai te julgar se tu fizer alguma coisa que não foi lá extraordinária, porque a gente sabe da dificuldade. A gente sabe quanto que nos custa fazer algo. Então, quem está fazendo não vai te julgar. E é aquele que vai verdade. te julgar é aquele que não está fazendo. E aí você tem que ver quanto que realmente é válido aquele julgamento. A pessoa não está fazendo nada, que direito ela tem de julgar? E por que eu vou Uhum, permitir que isso interfira na minha vida? Não faz sentido, tu sim, entende? É. Então, perfeito. eu tô E com É aquela a, medo, questão, né? vai com medo É, mesmo. é a famosa crítica identificar aí, né? construtiva de quem É, nunca É, construiu nada. isso.
E é aquela questão, né, Sara? Entender aí, hoje você já saiu daqui com muito conteúdo, muita coisa, depois dá para assistir aí novamente. Quais são os pontos internos, né, emocionais que te fizeram ali travar, né, na hora da gravação do curso e tudo? Porque, igual Uhum. você falou, conscientemente você sabe que você tem conteúdo, que você já falou disso por muitas vezes. Então, é algo ali mais interno, mais emocional que deu aquela travada. Agora você já está saindo daqui hoje com as ferramentas, né, para resolver Com isso. certeza, com certeza. Ó, o Rodrigo falou que acha que E é merece um desse isso. mais pro próximo mês já, hein? Também Ó, acho. já tem compromisso aí na agenda, hein, E Josi? Sara, eu acho que Ótima ele deixou uma mensagem aqui para nós também, ó. A vontade de crescer e conquistar deve ser maior do que o medo de ser julgado e continuar o mesmo. Sim, mas é a mais pura verdade, porque quem está fazendo não tem tempo para criticar mesmo, né? Nem tem, a gente tem tempo nem para Exato. ficar pensando o que que o outro Uhum. está fazendo de É, errado. a frase que eu falei, que é mais clichê, mas é a pura É, verdade. É críticas é, construtivas de quem nunca construiu nada. Então, essas aí a sim. gente só descarta. É importante a gente escutar quem realmente tem algo para acrescentar, né? Aquilo que realmente não tem, você não absorve, você evita, né, comentar com essa pessoa dos seus projetos e tudo, e ter ali uma ambiência, né, de pessoas que realmente te movimenta no seu projeto, para te dar ali confiança, né? Você falou até da questão de medicamento, né? Que muita gente tem preconceito. Eu Sim, tinha não um preconceito com psiquiatra, porque eu faço tratamento com psicólogo sim. há muitos anos, mas eu tinha aquele medo da Uhum. dependência, de ficar dependente. Só que conversando com o meu terapeuta, eu já entendi que eu talvez seja necessário fazer uso de algum remédio, pelo menos por um tempo, para eu Sim. conseguir me organizar melhor, né? Até estabilizar, né? É um tratamento, né? É, porque como a Josi trouxe, existe, né, vários níveis ali das emoções, existem os transtornos, existe às vezes só a emoção que está no nível ali muito alterado. Então, Uhum, tem certos tipos de diagnósticos que vão depender de uma medicação ali por mais tempo. E existe tratamentos que é de forma ali começo, meio e fim, né? Não necessariamente você vai utilizar a medicação. Às vezes ali a medicação, no momento que a gente está numa emergência muito grande, emocional, como você falou, para se organizar, tá difícil de uhum, organizar, vai auxiliar até no seu processo terapêutico, porque você vai estar com a mente organizada ali fisiologicamente, né? As questões fisiológicas que ocorrem, porque a medicação costuma trazer muito isso, né? Ela vai trabalhar as questões fisiológicas do nosso corpo, né? Ali o coração acelerado, como o Fernando falou, né? Acordou ali, ansiedade, não dormiu, é uhum. fisiológico, né? A sudorese, a questão ali de não conseguir raciocinar, se organizar, né? Com algumas questões fisiológicas do corpo. E o psicólogo, ele vai vir para tratar a parte emocional, né? Então, é É, um casamento, uma junção muito importante, porque aí uhum, você vai ter os dois, e aí você vai ver que realmente vai mudar. Não sei se a sua sim. visão é essa também, Josi. Exatamente, isso mesmo. Mas é isso, pessoal. Bruno hoje não tá por aqui, fala nada. Você tá aí, Bruno? Não O vi nem Bruno tá seu rosto. caladinho hoje, o Bruno não apareceu, Bruno não já, falou nós já nada. conversamos muito disso, acho que ele tá, nem quis aparecer aqui hoje. Pessoal, então Mas é assim, Bruna, isso. mais uma vez, muito obrigado. Josimara, muito obrigado pelo conteúdo de hoje. Foi muito enriquecedor. Agradeço Agradeço também. a presença de cada um de vocês e pode ter certeza. Aí, o Rodrigo acabou de falar que foi melhor do que ele esperava. É, e como ele diz, nós vamos Opa, marcar mais e não deixem de levar essa mensagem, porque a mensagem que vocês carregam transformam vidas. E a gente acredita que se nós viemos nessa terra aqui, nós viemos para poder transformar a vida de outras pessoas e que seja cada vez para melhor. Então, parabéns para vocês pelo conteúdo. Vamos já pensar já na próxima data para que a gente possa falar um pouco mais a fundo ainda sobre o conteúdo. Ó o Bruno aí, ó. O Bruno Apareceu, né, apareceu. Você Bruno? gostou. Ah, então você estava escutando aí, né? o Mas, Fernando, uma ah, dica, de repente, é que os próprios mentorandos, eles deem sugestão do que eles gostariam de ouvir. Das sim, dificuldades, né, que eles estão enfrentando. Isso. O que tu acha, Bruna?
Eu acho bem Não, bacana, porque aí já perfeito, fica bem perfeito. focado ali na necessidade, né? Que cada um trouxe, aí já era mais um A gente bate-papo elabora uma mesmo, né? enquete dentro do grupo lá que tá todos os mentorados e vê qual que é o tema mais solicitado. E aí a gente trabalha em cima dele e faz um trabalho mais a fundo dentro do tema que for solicitado. Sim. Perfeito, então. Gente, muito bom É estar com isso. vocês, foi um prazer, eu agradeço o convite, a oportunidade. Obrigada por vocês estarem, né, por participarem, porque até agora, gente, já vai dar 9 horas, né? Manteram Eu, firmes. na verdade, eu que É. agradeço. Eu fiz alguns vídeos aqui, agora eu vou estar postando, mas quem quiser aí já fazer uma foto e postar também, marcar a Bruna, a Josimara, né? Marcar o Rodrigo ali para a gente poder estar repostando vocês. É isso. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom Pessoal, descanso. uma ótima noite para vocês, um bom Obrigada, pessoal. descanso Até mais. e até a Boa próxima. noite. Até, boa Até. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.